Bom, agora a gente vai falar. Você lembra que nós falamos aqui ontem que há uma preocupação no estado de Minas, porque existem aí casos suspeitos de febre amarela, né? E para quem vai para as regiões com essa possibilidade de surto, vacinar é muito importante. Os casos suspeitos estão ali na região norte do estado. E aí vem uma dica que o Manhã Total traz para você, que é o uso de repelentes, né? Claro que tem a vacina, mas também você pode usar aí os repelentes e eu vou conversar agora com a dermatologista, a doutora Fernanda Braga, que está aqui com a gente. Doutora Fernanda, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada, Mônica. O uso do repelente ajuda bastante também? Ajuda muito. A gente usa o repelente como uma arma para associar com as outras formas de prevenção. O que a gente precisa saber? Como fazer a escolha do repelente. Isso. Então, é muito importante algumas dicas que eu vou dar para todos acima dos 2 anos. Tá. Então, as exceções a gente fala no final. Tá bom. O que é muito importante para escolher um repelente? Existem 3 produtos. A regra básica para os maiores de 2 anos é usar a icaridina. Eu achei muito interessante que vocês trouxeram um repelente para mim, que eu não conhecia. E aí, quando a gente pega aqui no rótulo, a gente vai ter um pedaço, uma palavra muito pequena, menor que o tamanho da minha unha aqui. Tem icaridina 10%. Eu achei muito interessante. Quando que a icaridina funciona de 8 a 10 horas? Quando a gente tem 25%. Então, isso é uma coisa super interessante para quem vai viajar, para quem não vai ter tempo de ir até o dermatologista ou até o pediatra, no caso das crianças. Então, para a gente ter uma proteção maior, 25% icaridina. Olhar no rótulo aí. Olhar no icaridina, rótulo. 25% tá tranquilo. Vai durar quanto Exato. tempo, doutora Fernanda? De 8 a 10 horas. O que é uma orientação muito importante? Não usar mais de 3 vezes ao dia. Muitas vezes as pessoas vão para Caldas, todo mundo aqui vai ou para praia. Entra na água, passa o repelente. Principalmente em crianças e idosos, a gente tem que respeitar 3 vezes ao dia, porque aí começa a ter um risco de alergia e de intoxicação. Outra coisa muito, para mim, é muito interessante, e acho que para todo mundo, como funciona o repelente. Exato. O repelente faz uma nuvem em cima da pele, em cima das roupas. Então, não adianta a gente, sem a nossa roupinha, aplicar o repelente. Nunca. Tem que vestir, tá pronto para sair. Aí você vem, passa o repelente onde? Priorizar onde a gente está sem roupa. E quem está numa área de risco, onde teve esses casos de febre amarela, aqui que a gente tem gestante, criança, as pessoas mais suscetíveis, a gente sempre optar por roupa clara, igual eu tô aqui, manga, e onde a gente está descoberto, aplicar. Importante, passou o repelente, lavar as mãos, para não ter contato com olho e boca, mais nas crianças. E até por um descuido, a gente passa a mão no rosto várias vezes por hora. Então, sempre ter essa atenção. Agora, eu vou falar dos menores de 2 anos, como que funciona. Antes dos 6 meses, não se passa filtro solar nem repelente nas crianças. Isso é uma coisa muito importante. A chance de uma alergia é muito alta. Então, isso só na consulta médica, para ter uma exceção, tá? Dos 6 aos 2 anos, a gente dá preferência para usar o IR 3535. Só que ele dá uma baixa proteção. IR 3535. Isso, esse a gente pode usar nessa faixa, tá? De 6 aos 2 anos. De 6 aos 2 anos. A concentração dele varia, não tem uma legislação, uma coisa tão definida, e a duração é de média de 4 horas. E precisa repetir, né? Claro. Então, a gente sempre ensina a passar de manhã e passar às 5 da tarde, que são os horários que tem mais mosquito, tá? É aquele horário de 5 da tarde em diante é uma coisa, né? Eles saem todos de casa para vir para cima da gente, não é? Sim, então a gente prioriza esses 2 horários para não ter risco de intoxicar um bebê, uma criança pequena, e só se ela for se expor. Então, ter as telinhas em casa, enquanto estiver em casa, não fazer o uso, tá? Uma coisa muito interessante, não usar para dormir. Quando a gente coloca a roupa, 40% das picadas são em cima da roupa. Isso é uma coisa que eu fui ler e achei super interessante. A maioria das picadas são em cima da nossa roupa. Se a gente passa, coloca a roupa, não faz a barreira, a nuvem de proteção do repelente. Então, a pessoa acha que está muito protegida, mas não está. Então, os cuidados à noite são mais locais mesmo.
Tentar evitar o uso para evitar uma alergia e uma intoxicação. Uhum. E aqui a gente trouxe, né, esses modelos, aqui a gente tem em creme, tem esses que são aerosol, né? Qual que é a sua indicação? Assim, no caso, isso para passar sobre a roupa, tem que ser um desse, não é, doutora Fernanda? O spray é muito prático, é o que eu mais recomendo no dia a dia. Mas se a pessoa for ficar muito exposta, vai fazer uma atividade ao ar livre, o gel é importante porque a gente faz uma barreira uniforme. O gel? Então, é por isso que existem as duas apresentações. Se for para a gente vir trabalhar, que a gente passa um pouquinho aqui na região dos pés, onde leva uma picada, o spray é ótimo. Mas para uma criança que estiver só de sunga, de biquíni, estiver brincando ao ar livre, o gel vai fazer essa barreira de proteção mais importante. Eu acho que uma outra dúvida comum também, a gente estava discutindo ontem isso na redação. O que eu passo primeiro, o protetor solar ou o repelente? Como Isso é muito importante. O protetor solar, ele era o último produto do dia a dia. Então, a gente passava os cremes, passava tudo, o protetor por último. Agora, a gente tem o repelente. Então, depois que passa o filtro solar, a gente aplica o repelente. Ele vem... Para ele, é só imaginar que ele tem que fazer essa barreira em cima da pele. Então, ele é o último. Então, hoje o uso do repelente se torna tão importante quanto o do protetor solar, né, doutora Fernanda? Diante desses casos que a gente tem, a gente mostrou ali o índice de infestação do mosquito da dengue, né, em Uberaba, em Patos de Minas, aqui em Uberlândia também a gente já falou. Quer dizer, a gente precisa muito fazer disso um uso, um hábito, não é? Sim, e é difícil a gente ter uma segurança. Tem alguns ambientes que a gente coloca a tela, que a gente tem protetor com ultrassom, protetor elétrico, mas eles não são comprovados. Então, a gente acha que colocou na tomada e está totalmente seguro. E não tem uma estatística, uma evidência científica que eles protejam. Então, o repelente, ele se torna muito importante. Para quem chegou agora e não conferiu, o que é importantíssimo que eu observe no rótulo, que é, eu acho que uma dica fundamental. Eu ainda não tenho meu repelente, te confesso aqui. Vou comprar meu repelente hoje, como eu sei que o pessoal que está assistindo também vai. O que eu tenho que observar, doutora Fernanda? A gente tem que ler no rótulo o nome da substância. Esse aqui que vocês trouxeram para mim, que fala da icaridina. Rodriguinho, tem jeito de fechar aqui, fazendo favor, na mão da doutora Fernanda? Porque tem o nome da substância. Protege o nome para mim, Bom, então a icaridina é a substância que tem um tempo de ação maior. A icaridina vai agir de 8 a 10 horas e a gente orienta que a pessoa leia aqui atrás do rótulo, bem pequenininho geralmente, a composição, e o ideal é que tenha 25% para os maiores de 2 anos, que aí a gente entra numa regra geral. Vamos fazer isso? Vamos providenciar o nosso repelente hoje. Eu, particularmente, acho que eu vou levar para casa o spray. Eu acho que ele vai ser mais fácil para mim, assim, né? É mais então, fácil. Olha, e o repelente sempre depois do protetor solar, né, doutora Depois Fernanda? do protetor solar, o repelente é o último. Doutora Fernanda Braga, dermatologista, que esteve com a gente aqui na Manhã Total, com certeza vai voltar. Quero muito agradecer por todas essas dicas que você trouxe nesse momento de alerta, nesse momento tão importante, viu, doutora Fernanda? Obrigada, Mônica. Obrigada, uma boa semana, viu? E aproveitando, também desejando feliz ano novo, né? Obrigada. Obrigada, tá?